Seria possível um ser colocar implante na gente? Vamos começar questionando. Seria? Vai respondendo aí. Sim ou não? Ou não? Na cabeça. Você acha que seria possível alguma coisa colocar implante no ser humano? Sei lá, ET, espírito. Pergunta: ser humano colocaria implante em ser humano? Você acha que tem uma possibilidade do próprio governo no futuro, alguma coisa, você ser meio que uma semi-obrigação de catalogar você? Uma forma de identificação geral? Sim, né? Jeromil, obrigado. Tá. Outra, já tem até um estudo aí acho que é da empresa até do Elon Musk, né? Que está fazendo aí. Não deu. A gente também, ser humano, nós colocamos implantes em outros seres. A gente não coloca implantes nas baleias. Nós não colocamos implantes nos tubarões, nos pezinhos. De alguma forma, não é um implante intrafísico, mas é um implante no pezinho do pinguim, dos passarinhos, onde eles vão, as tartarugas, né? Para monitorar para onde eles, como que eles fazem. A gente tem intenção ruim ao fazer isso? Pergunta, independente da intenção, é certo fazer isso? É certo, sério, a gente bota implante nos cachorrinhos, intradérmico. É certo a gente botar implante nos bichos? A pergunta simples e direta. Na sua concepção, é certo colocar implante em um animal que está aí vivendo a sua vida lá no mar, no nosso cachorro e outras coisas? É o Neuralink. Obrigado aí, Letícia. Não acho que seja. Mas eles têm opção? Qual é a raça dominante no planeta? A intenção é boa. Vamos monitorar tal onde eles estão indo para a gente ter conhecimento das rotas deles e tal. Até para poder respeitar, sei lá. Mas é estranho que a gente pegue e decida pela vida de outro ser. Isto que eu vou também colocar aqui hoje. Já lá se for ET, se for o que for, marcar uma pessoa, será que está dentro da ética? Total. Depende. E se você precisar de um implante, eu vou falar disso, positivo, sei lá, para ajudar você uma determinada doença que você tem, não sabe, os mentores vão lá e colocam alguma coisa em você. E se você precisar de alguma coisa que proteja você ou ajude você a pensar em determinado, mesmo assim, são coisas a pensar. Depende de um monte de coisa. Mas tudo bem. A verdade é que, apesar da imagem desse vídeo ter ET, nós não vamos falar só deles, mas deles bastante. Seria possível que, além dos ETs, espíritos colocassem implantes na gente? Tanto positivo como negativamente? O que você acha? Que alguma coisa fosse o ser humano é o mesmo que está aqui, desencarna, ele seja, ou seja, eles nos marcam, nos monitoram ou nos manipulam para saber nossas ações, o que comemos, o que dormimos, como estamos, até para mudar como estamos. A questão é tão profunda da questão dos implantes que nos faz pensar se essa questão é mais profunda do que a gente imagina. Mesmo assim, é uma questão a se pensar. Imagine que o ser humano ele pudesse pegar, sei lá, um hipopótamo e modificar ele para que ele fosse um hipopótamo melhor. Você acha que a gente teria o direito de fazer isso? Eu estou questionando isso no sentido do nosso nível de consciência atual, porque os caras pensam de um jeito que isso aqui pode não ser só infantilidade da minha parte, esse tipo de questionamento, mas no nosso nível consciencial agora, você acha que a gente tinha direito a fazer um hipopótamo ter mais capacidade intelectual, quer dizer, o corpo físico do hipopótamo se preparar para receber almas melhores? Um exemplo. Que a gente poderia fazer um troço desse ou modificar alguma coisa para que tivessem filhos mais preparados, cérebros mais evoluídos? Se é só um veículo em evolução que não tem alma, é um veículo que a alma entra e sai. Então, será que a gente deveria olhar os corpos implantados com o mesmo princípio de um computador em que você troca uma placa de vídeo que já não mais corresponde aos jogos mais novos ou aos aplicativos AutoCAD com maiores capacidades de processamento?
será que nesse aspecto, porque se você olhar o físico como parece fazer sentido, parece que está mexendo numa coisa que não poderia. Mas e se isso aqui só for um veículo orgânico? E né? De alguma forma. E seja necessário upgrades nesse veículo, como se faz em qualquer outra coisa que melhore, né? E se? Então, são coisas que a gente, antes de começar, a gente precisa pensar, porque às vezes nós vamos defender sobre a ótica somente da ética, como se nós fôssemos o corpo, e não somos o corpo. O corpo nos serve, ele pertencendo aos elementos do planeta Terra. Esse corpo nos é utilizado por um determinado tempo e é utilizado pelos animais por um determinado tempo. Então, se por algum acaso seja necessário que a nossa alma tenha um veículo que já responda mais ao nível de evolução às outras almas, talvez não esteja tão errado assim. E é aí que a gente entra. Porque se você coloca um implante energético, eu estou falando inicialmente de uma questão positiva, também não estaria errado, dependendo da intenção do que o que vai acontecer. O problema é que não existe só questões positivas no meio. E é isso que a gente vai conversar. Quais tipos de implantes são usados na gente? Em que local, em que corpo? Se eu tenho aqui agora esse corpo físico, eu tenho um sistema energético, eu tenho um corpo astral. Vou parar aí. É o que mantém a encarnação. Quais seriam os tipos? Teria implante orgânico? Será que seria possível os caras encaixar uma coisa orgânica mesmo? Que não só um implante de fora. Imagine uma possibilidade de o cara encaixar um troço que, como, por exemplo, uma bactéria, um vírus e tal, ele cresce no seu corpo após existe esse tipo de situação. Ele começa a fazer parte do seu organismo sem que você perceba, assim como, por exemplo, quando você vai tomar uma vacina que coloca o soro, ou quando você vai fazer alguma coisa que tem que colocar na intravenosa, o que for, você tem algo implantado em você. A vacina é um implante. Se pega de fora pedaços ou coisas atenuadas ou desativadas e coloca na gente. Então, é um implante. Então, o ser humano não é um implante como a gente está pensando, tal, mas é um implante que tem uma manipulação. Nesse caso, pode ser positiva, com reações que a gente, inclusive, não sabe muitas vezes. Mas se assume-se o risco. Mas tem uma reação. Tem implantes tecnológicos. Estes não. Então, a gente também não pode deixar de chamar um implante orgânico de não tecnológico. Mas a gente vai dividir aqui o tecnológico como se fosse uma coisa externa, montada, estruturada, para que faça determinada situação. Como se você pegasse mesmo um chip externozinho desse tipo, que assim, e colocasse na pessoa. Tem implantes no sistema energético, no corpo astral, e a gente vai começar a conversar, eu vou abrir vários questionamentos a partir de agora. Eu peguei muita coisa, não sei se vai dar para falar tudo. Mas vamos lá. Eu vou montar um texto que eu montei. Vou montar um texto que eu montei montado agora. A ideia de que seres extraterrestres, espíritos, ou até mesmo mentores espirituais podem inserir implantes, interferindo assim na nossa vida, seja para monitoramento ou manipulação, é fascinante e ao mesmo tempo desafiador e aterrorizante. Se considerarmos o que já fazemos como humanos, como o uso de microchips em animais e pessoas para monitorar a localização, saúde e ações, a possibilidade de seres mais avançados também estarem fazendo algo semelhante para nós, em nós, é plausível. Se existe seres inteligentes além daqui, e é difícil, até a própria ciência sabe disso, nesse universo incrível que tem aí fora, que não daria... Quando você começa a estudar o universo, você não consegue nem... Cara, é mais fácil entender a espiritualidade pé de boi aqui no meio, nas dimensões, sair do corpinho, do que começar a estudar o tamanho desse negócio. É mais fácil para a nossa mente. No contexto de implantes extraterrestres, relatos de abduzidos indicam que tais dispositivos são usados não apenas para monitorar, mas também para influenciar aspectos físicos, emocionais, evolutivos, positivos e negativos, pelo menos entendíveis como negativos ou positivos, na genética, inclusive. Vários abduzidos relatam que sentem sensações físicas incomuns e muitas vezes associadas a implantes inseridos sem cicatrizes visíveis, alguns, uma boa parte, e que influenciam a sua saúde e comportamento.
Essas experiências sugerem que esses implantes podem ser usados para monitoração, evolução, ou até controlar nossas reações, estando esses seres à distância. Assim como nós monitoramos as baleias, ou um GPS que está distante. Se olharmos dos pontos de vista das civilizações mais avançadas, o monitoramento poderia ser feito para observar nossa evolução como espécie, nossas ações diárias, para modificar nosso DNA por algum motivo, os processos biológicos, para que novos seres talvez tenham capacidade de usar nossos corpos, como o que comemos, como dormimos ou como nos comportamos emocionalmente. Pode ser que seja interessante para seres alienígenas ou espíritos mais inteligentes estudar esse aspecto. Os implantes espirituais, além dos extraterrenos, também há muitos relatos etéricos, energéticos de espíritos obsessores e mentores que inserem no corpo astral energético de uma pessoa determinadas coisas, às vezes até bichinhos. Porque se você pega uma larva, um troço lá, se eu pego um carrapato, bota em você um piolho, eu implantei, você pode... E ele vai lhe sugar. Não foi uma coisa que você pegou, foi uma coisa que alguém colocou em você. Então não deixa de ser um implante externo com uma determinada intenção. Inclusive tem várias coisas positivas, terapias feitas com sanguessuga e coisas que as pessoas usam também com intenções de comer peixinhos que ficam comendo a pele da pessoa para tirar aquela pele morta e tal. Tem lugares que fazem terapia, os caras pagam tipo um spa, você vai para lá para peixe ficar picando sua pele. Só de pensar nisso eu fico agoniado. Mas tem gente que vai. E respeita-se, claro. Descrito como sistemas orgânicos tecnológicos, eles vão atuar nos nossos chakras, corpo astral, corpo áurico, modificando, bloqueando, abrindo, fechando o nosso sistema de fluxo energético, amplificando habilidades mediúnicas ou fechando. Então, os espíritos obsessores, por exemplo, poderiam usar esses para criar desequilíbrios emocionais. Inclusive, existem vários artifícios, tá? Dizem que quando os mentores chegam perto da gente, quando vem fazer uma limpeza na sua casa, por exemplo, não é na sua casa, não é em você somente. Você é o último ponto que ele vai. Ele entra, verifica se tem algum ao redor, se tem espíritos. Depois ele vê se tem armadilhas montadas na sua casa. Ele vê se tem alguma coisa montada na entrada para você passar mal quando você entre na casa. Aí depois ele vai ver seu quarto, se tem pontos de bichinhos no canto, se tem insetos que são colocados. Aí ele vai até você. Aí ele vai verificar se tem implante, se colocar alguma coisa, se tem alguma coisa na sua aura, se é desproporcional. E aí ele vai fazer a limpeza e depois vem o seu passe de recuperação e de retirada. É isso quando eles ativam diretamente o amparo. Eu vou ler algumas coisas aqui, pequenos pedaços, depois a gente aprofunda. E no livro de Anderson Unfair, de Raymond, tem um trecho que eu vou falar mais relatos dessa Beth já. A Beth escreveu um procedimento onde seres inseriram um pequeno objeto em seu nariz. Fiquei até preocupado. Que tipo de orifício poderíamos estar inseridos com controle sobre a gente. Nada de que algo tinha sido inserido em sua cabeça através do ouvido. E o interessante é que daqui a pouco eu vou falar o tipo de formas que essas pessoas perceberam. Secret Life é documentos sobre abduções por naves ou o que for. Tem um trecho que fala assim, pequenininho: múltiplos casos de abduções descrevem procedimentos invasivos, incluindo inserção de dispositivos desconhecidos em todas as áreas do corpo. Só para você ver como é interessante isso isso são casos documentados, tá? Assim, tem alguns casos que são estranhos, quando vão no hospital, às vezes teve casos de ida até o hospital e eles não sabem, os médicos nunca sabem se a pessoa enfiou um troço nela ali mesmo, a origem dele. Então, tem vários objetos que não foram identificados pela medicina, tem outros que foram. Então, tem fraudes, né? E tem pessoas que falavam a verdade, chamar a atenção. De outras realidades falam de Linda ou Tigай, já te respondo no finalzinho, tá? Um grande abraço. Fala o seguinte: a análise de supostos implantes revelaram composições metálicas em comum, feitas retiradas, às vezes, em locais, ambulatórios e hospitais, levados para análise e tem casos de metais que chamou atenção, que não se reconheceu de onde que veio aquilo, como é que foi colocado. Tentou-se entender o que tinha ali dentro. Estranhamente, tem alguns casos que, quando retirado do corpo, ele se funde e vira um elemento diferente, como se ele tivesse passado por uma mudança.
É como se fosse o seguinte, né? Para não deixar que a gente acesse determinadas tecnologias, só pode ser isso. Porque pega um negócio maciço, mas a sensação que se tem ao olhar que tinha uma parte que estava alterada a cor, exatamente no meio, que aquilo tinha amassado. Tem um monte de coisa assim. Como se você tirasse do corpo e aquilo tivesse uma ligação orgânica, percebe-se a ligação, a retirada disso do corpo, imediatamente aquilo, ao tentar tirar aquilo, cede ou, sei lá, modifica. A ameaça secreta da agenda alienígena de David Jacob, ele teoriza que implantes podem ser usados para controle e monitoramento a longo prazo. São pequenos detalhes, tá? Que eu estou pegando aqui. Eu vou aprofundar. Só para a gente ver que interessante. Na Ciência Proibida, Crônicas de Spring Hill, o jornal de Jacob Vale, ele fala o seguinte: ele questiona a atitude dos implantes, a autenticidade também dos implantes, sugerindo explicações alternativas. Esse cara fez várias pesquisas, o objetivo dele era uma viés de tentar derrubar isto como se fosse uma loucura, uma enganação. Assim como tiveram aqueles que fizeram os círculos nas plantações também, tem uns caras que só ficaram tentando encontrar a intenção. E alguns não conseguiram. Não conseguiram, interessante pensar. E alguns começaram a fazer a pesquisa e tornaram-se crentes no sentido de seguidores ou entendedores ou da busca pelo assunto, né? A localização dos implantes, além de nuca, do nariz também está nuca. A nuca faz muito sentido. Eu estou estudando, inclusive, agora a formação reticular, o controle através do mesencéfalo, da ponte do bulbo, de toda a área do corpo é feita nessa região aqui. A forma como você dorme e acorda é feita aqui, pelo SARA, né? O controle é aqui. Ele ativa e desativa o sono. Então, é muito interessante que, ao você colocar uma coisa na nuca, ele consiga monitorar quase tudo do seu corpo, quando você está acordado, quando você está dormindo, num lugar só. Também foram encontrados nas pernas, braços, até mesmo em genitais. Espera aí que eu já volto. Preciso dar medo.